ajustar aqui, ó. Aí, José, perfeito. Aí, pronto, já tá ao vivo. Mas o áudio, não tô escutando o áudio. Como é que você vai se escutar, meu filho? Pegou, né? É, sim. Não tem ninguém mais falando, você não se escuta, entendeu? Você escuta os outros. Quando ela solicitar aí, pra te ouvir, aí você tem que aceitar lá, viu? A solicitação. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Pode crer, mano. Valeu. Tá ligado? Ô, tio. José, tem umas perguntas que eu mandei pra você que tá no seu celular. Eu vou precisar nela. Então você vai precisar do meu celular, no caso. Isso. E aí, que é isso? Fecha aí, netinho. Boa noite, meus amigos. Como é que estão? O áudio aí tá bom? Encosta a porta aí, José. Bom, vamos começar. Vou começar me apresentando. Me chamo Edberg Lopes. Sou secretário nacional do PROS Mais Inclusão. Estamos aqui para bater um papo sobre acessibilidade e inclusão, né? Que é uma coisa muito importante. Aí quem vai estar participando dessa live junto com a gente é a nossa senadora Zenaide, né? Que é uma senadora do nosso partido que luta pela causa, levanta a bandeira. E a gente vai estar batendo um papo sobre inclusão e acessibilidade e a importância da pessoa com deficiência na política. Vou esperar a senadora entrar, fazer o convite para a gente começar a nossa live. Sim, essa parte, essa pauta ela é muito importante, né? E o PROS é um partido sério, um partido que realmente levanta a bandeira da inclusão, a bandeira da pessoa com deficiência, entendeu? Então, assim, aceita aqui, né? Visualizar. Onde? Olha lá. Aqui. Isso. Fazer. Bota as perguntas aqui pra mim. Boa noite, senadora. Boa noite, Edberg. Tudo bem? Que coisa Tudo boa ótimo. eu quero parabenizar por essa live, né? Nós estamos num momento, quer dizer, todos os momentos são momentos para se defender a inclusão. E aqui a gente está falando, gente, não só da inclusão social que é necessária para o povo brasileiro, principalmente os mais carentes e vulneráveis, nós estamos falando de inclusão de quase 25% da população que tem algum tipo de deficiência. Lembrando que a gente vive um momento difícil para as pessoas com deficiência. Apesar dos ganhos que tivemos nos últimos anos com a Lei Brasileira de Inclusão, mas você sabe, Edberg, que a gente tentou, a gente aprovou na Câmara, no Senado, a renda per capita para as pessoas com benefício de prestação continuada, pessoas com deficiências e idosos em condição de extrema pobreza para meio salário mínimo. Aprovamos, o presidente da República vetou e a gente derrubou o veto, mas mesmo assim eles se reapresentaram. Então, dizer às pessoas com deficiência desse país que o PROS, eu quero parabenizar o partido a nível nacional, tem um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência. E a gente está fazendo essa live hoje, eu quero aqui parabenizar o secretário nacional do PROS,
para a Inclusão, que a gente tem um grupo formado como Mara Gabrilli. Essa questão da inclusão das pessoas com deficiência eu costumo dizer que a gente tem que aprovar nas comissões, Edberto, porque quase ninguém tem coragem de votar contra uma pessoa do Congresso Nacional, contra as pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, a semana passada nós tivemos um projeto de lei que eu quis também incluir as pessoas com deficiência, eu acho que vocês presenciaram, mas com isso faria com que o projeto de lei voltasse para a Câmara, a medida provisória, ia prejudicar a grande maioria dos trabalhadores. Por isso que não foi considerado o meu destaque. Mas aquilo me doeu para danado, quando eu tive que tirar. Mas aí eu vou transformar em projeto de lei sem ser destaque, e se Deus quiser, nós vamos conseguir o apoio da população brasileira como um todo e também do Congresso Nacional, para a gente dar mais dignidade, dar mais justiça para as pessoas com deficiência. Sim, eu acompanho muito o trabalho da senhora, né? Então, assim, eu vejo que a senhora realmente luta, não só pelas pessoas com deficiência, mas, assim, por todos, né, senadora? E querendo ou não, senadora, somos 45 milhões de pessoas com deficiência, né? E, assim, a gente praticamente não temos representantes que realmente lute, né, igual a senhora luta, né? Porque muitos parlamentares, muitos deputados, esse meio, muitos deles levantam a bandeira, mas quando chegam lá, não, de fato não luta, né? Então, assim, essa live ela é muito importante. Eu tinha conversado com o Felipe, falei, Felipe, eu gostaria muito de fazer uma live com a senadora para a gente tocar nesse assunto, né? Porque, assim, você se vê falar de tudo. E o nosso partido PROS, senador, é o partido que realmente abraçou a causa, um partido que realmente levanta a bandeira da pessoa com deficiência. Então, assim, é de suma importância a gente estar tendo essa live, né? E, Olha, assim, eu queria dizer que sinto muito honrada em estar nesse partido. É um partido que me dá a liberdade de ter opinião, que me apoia nas causas. Tenho dois colegas, como o senador Telmário e também o senador Collor de Mello, que me prestigiam na grande maioria dos projetos de lei. Me permite, quando cada partido só tem direito a um destaque, mas os assuntos, quando são do meu interesse, eles abrem mão disso para mim. Eu só tenho que agradecer. O momento que a gente vive nesse país é muito grave, é um momento de... Eu sou médica de formação, infectologista. Hoje mesmo eu estava debatendo sobre o adiamento das eleições municipais que a gente fez, que amanhã vai ter a PEC, provavelmente vai apoiar amanhã. E minha opinião é o seguinte, não tem como não se adiar as eleições. Com certeza, a gente tem conversado o seguinte, a prioridade é defender vida. Edberg e vocês que estão assistindo. Eu não consigo, e dou graças a Deus, não ser indiferente à quantidade de pessoas, brasileiros e brasileiras, que estão morrendo. Porque nenhum país sério no mundo permitiu que essa doença grave, como essa virose, a Covid-19, seguisse o curso normal. Por isso que a gente tem que defender o isolamento social, Edberg. Nós temos um SUS, que é um sistema único de saúde maravilhoso, mas que a gente sabe que já vem sendo subfinanciado. E agora mesmo, nos 3 últimos anos, depois da PEC, da emenda 95, aquela que congelou os recursos para os gastos básicos, saúde, educação, segurança pública, só nesses 3 anos foi retirado do SUS 22,5 bilhões de reais. Aí chega o coronavírus
e se não fizer o isolamento social, porque esse vírus não tem ainda tratamento, não existe vacina, e nenhum país, nenhum sistema de saúde público do mundo, nem dos países ricos como a Alemanha, tem como absorver e dar um tratamento com dignidade a milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por isso, a importância do isolamento social é um apelo que eu quero fazer. Gente, por favor, vocês, quando não há governo só, a população tem que aderir. Esse vírus não tem cor nem partido, gente. Esse vírus, ele não respeita nada, ele não é simples. Infelizmente, aqui nós temos um presidente da República que desmereceu a gravidade do vírus, que não defende o isolamento social. E as pessoas vão para a rua e deixou de comandar. Tinha tudo para ter um comando. A questão dos estados e os municípios ficarem se debatendo, querendo fazer isolamento social, aguardando recursos que o Congresso Nacional... Nós temos que tirar o chapéu para a maioria do Congresso Nacional. Auxílio emergencial. Sugestão, auxílio aos estados e municípios. Nós temos que ajudar as pessoas que não têm renda, sem falar que esses R$600, ele movimenta o comércio de alimentos e farmácia, que não estão fechados, mas população do meu estado e de todo o Brasil. Nós temos que defender o isolamento ou o distanciamento social. Se a sociedade não der as mãos e fizer isso, a quantidade de brasileiros e brasileiras que vão morrer, de morte até evitável, porque em alguns casos em UTI, apesar da UTI ainda ter um índice de mortalidade mais de 50%, é muito alto. E as pessoas com deficiência são pessoas que têm comorbidade, chamando atenção para isso. Você que não precisa sair para trabalhar, por favor, fique em casa. Porque se você não ficar, você não está defendendo, não está arriscando só a sua vida, de seus familiares. E ainda faltando com respeito para os profissionais que não podem ficar em casa, como os de saúde, segurança pública, as pessoas que carregam, que transportam os alimentos. Então, nossas pessoas com deficiência, por favor, vamos respeitá-los, vamos salvar a vida deles, vamos dar um tratamento digno, porque a gente sabe que se for ao mesmo tempo todo mundo para as UTI... Olha, não existe nenhum estado que tenha condições de abrir leitos de UTI. Eu já fui secretária de saúde. Na mesma velocidade da contaminação desse vírus. Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o estado já abriu mais de 200 leitos, novos leitos de UTI, fora as prefeituras da Grande Natal. Mas não tem como, porque o índice de infecção, de transmissão, ainda está muito alto. Então, só existe uma maneira de você ajudar a salvar as pessoas desse país. E como nós estamos falando de inclusão, inclusão é isso também. Respeitar a vida das nossas pessoas que têm deficiência. Inclusive, senadora, pegando essa questão do SUS, né? Eu tenho recebido no meu direct várias denúncias de pessoas com deficiência, tanto física como auditiva, que têm os sintomas, chegam no hospital e voltam para casa. Por quê? Porque o hospital não oferece acessibilidade para essas pessoas. E eu queria dizer o seguinte, a gente tem vários projetos de lei. Obrigatoriamente deveria ter uma pessoa, um tradutor de Libras. E se não tivesse qualquer outra tecnologia assistiva, inclusive eu tinha como deputada, não conseguia aprovar, no comércio, por exemplo, era uma defesa minha grande para as pessoas com deficiência visual, que tivesse as informações sobre os produtos em braille, ou então em outra tecnologia assistiva.
e mostrando para eles, mesmo que eles não tivessem esse respeito por essa pessoa que tem essa limitação, eles são bons também consumidores. Muitos me Com procuravam e diziam, certeza. olha, doutora Zenaide, eu não tenho interesse no supermercado porque eu não vejo. Eu não sei nada que está escrito na mercadoria, nem o preço. Tenho que levar alguém para me decifrar o que é que existe ali. Então, esse projeto de lei, infelizmente, mesmo mostrando que em termos financeiros, mesmo que o comércio não dê valor à inclusão social, mesmo em questão de lucro, essas pessoas iam dar lucros. Com E não tem certeza. motivo, porque isso não venha dizer que sai caro. Mas eu digo o seguinte, Herbert, eu tenho essa opinião. Um país que não consegue incluir as suas pessoas com deficiência, quem está deficiente é esse país. Porque é simples. A deficiência é criada, essa sociedade deve isso a esse povo. Se eu sou um cadeirante e onde eu for tiver acessibilidade, aquilo não é mais um empecilho, não é uma muralha para mim. Se todos os programas de televisão, cinema, tivesse a tradução e o intérprete de Libras, não teria. Eles me reclamam, dizem que ficam até na propaganda eleitoral, que já é uma coisa obrigatória, sem saber o que é que estão dizendo. Isso é ruim, isso é cruel. A gente tem um débito muito grande com as pessoas com deficiência desse país. Sim, inclusive não só nessa questão da área da saúde, né, a falta de acessibilidade. Também tem essa questão de mulheres com deficiência que sofrem agressão e deixam de fazer a denúncia por falta de acessibilidade, né? Aí as pessoas pensam, quando a gente fala de acessibilidade, senadora, a gente fala só de rampa. Mas acessibilidade não é só rampa, Não, é isso que eu entendeu? estou dizendo. É onde chegar, porque aquilo deixou de ser uma barreira para ele. E a gente tem que ter nos prontos-socorros, nos hospitais, pessoas que tenham essa sensibilidade e que tenham pessoas com qualificação. Entendeu? Como é que você entra num voo, por exemplo, e não entende nada do que estão dizendo, porque não tem um tradutor, não tem um intérprete de Libras? Por que não ter? Por que não ter na saúde? É claro que a gente tem que defender. Eu sei que não é simples, a gente já tem um avanço grande, mas a gente tem muito o que fazer ainda. Muito, muito o que fazer. A nossa sociedade é que está deficiente. Isso. Senadora, para a gente começar aqui, eu gostaria de fazer umas perguntas para a senhora, né? E eu vou começar com essa, que é qual a importância da presença da pessoa com deficiência na política? Imensa. A ausência, seja de mulheres, de negros ou negras no Congresso Nacional, de pessoas com deficiência, o Congresso Nacional ou qualquer outra legislatura, por exemplo, município, os vereadores ou prefeitos, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado Federal. O que é que acontece? Você, como pessoa física, eu sou uma pessoa com deficiência, eu posso até ajudar, como a gente conhece pessoas com deficiência que, muitas vezes física, que tem condições. Aqui nós temos uma pessoa, um jovem com deficiência, que ele criou um programa, criou o SADEF, e ele tem um trabalho imenso. Mas esse trabalho da pessoa física é muito limitado. Você se perguntar, doutora Zenaide, por que a senhora resolveu ser candidata? Eu fui secretária de saúde. Eu, como pessoa física, trabalhando no serviço público, que eu sempre fui do serviço público, nunca fui para a medicina privada, não que não acho que deve existir para quem pode pagar, mas a gente tem que ter uma saúde de qualidade para todos. O que eu quero dizer é o seguinte, eu
ajudava, mas é um número limitado, Edilberto, de pessoas. Somente através da política você pode ajudar seu município, a sua bandeira de defesa dos deficientes, das pessoas com deficiência, somente através da política. Porque se tiver a presença no Congresso Nacional, onde é feita a lei, aprovada a lei, é claro que ele vai ter uma representação e uma defesa maior, não só para um grupo limitado, mas para as pessoas com deficiência de todo o país. É Isso importante verdade, né? demais, é empoderar. Empoderar, que chamam de minorias, mas que, na verdade, não são minoria. Né? Gostaria de dizer às pessoas com deficiência desse país que se candidatem. Inclusive, Vão defender, no mínimo, um quarto da população brasileira. Isso é muito importante, gente. Sim, inclusive o nosso partido vai ter um grande número de pessoas com deficiência, viu? Se é pré-candidato a vereadores, a prefeito, e a gente está organizando, graças a Deus. Isso né? é muito bom. E sim, aí, Isso mostra muita sensibilidade do partido e mostra a importância disso. Lá na Câmara, eu fui vice-presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e eu vi a diferença que fez, uma comissão permanente. Primeira coisa, nós pegamos todos os projetos de lei que tinha em várias comissões, como de direitos humanos, comissão de seguridade social, saúde e família, tudo, e procuramos e centralizamos nessa comissão. Então, demos visibilidade aos problemas, conseguimos aprovar. Inclusive, tem um projeto de lei, que era eu, Eduardo Barbosa, que é uma bandeira muito grande, e ele, Mara Gabrilli, e a gente aprovou educação por toda a vida ou ao longo da vida. E essa lei foi promulgada. O que é que me chamou a atenção para a gente criar esse projeto de lei? Muitas mães de pessoas com deficiência que têm mais de 18 anos não têm mais educação. Porque o município disse que não é uma responsabilidade dele e o Estado muito menos dele. Então, ao longo da vida, a gente botou. Por quê? Para isso, nós fizemos muitas audiências públicas, trouxemos neurocientistas, que nós temos neurocientistas maravilhosos, da Fiocruz, do Instituto Butantan, que estuda neurociência, que hoje a neurociência prova que o cérebro pode aprender em qualquer idade. E chamou a atenção porque eu digo, essas pessoas quando ficam adultos, se tornam adultos, passam a ser uma população que deixa de existir. Principalmente as pessoas que têm deficiência intelectual. Vai para casa e pronto. E são seres humanos que ainda têm condições de aprender. Então, eu quero até, porque também a gente tem muita lei, eu costumo dizer, vamos também dar uma olhada nessas leis, dar visibilidade, mostrar às pessoas que existem e começar a cobrar. Começar a cobrar. Entendeu? Essa história igual para todos, porque distratam as pessoas com deficiência, distratam as pessoas negras, como a gente vê, tem queixas na medicina, no atendimento, e como a lei já não permite isso, a gente tem que cobrar essa lei, Beto. Você está na linha de frente, vamos dar visibilidade ao que a gente já conquistou no papel, vamos ver se a gente põe isso na prática. Entendeu? Quanto mais gente tomar conhecimento da que a lei existe, mais gente vai cobrar dos governantes. Na verdade, o governo ele não divulga, né, essas vitórias, né? Porque ele sabe que a força da gente é muito grande, né? Olha, conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. O que é que faz qualquer ditador? O ditador nunca quer cultura, ciência, tecnologia, porque ele se acha o dono da verdade. Na hora que a ciência entra, mostra que não é.
verdade aquilo ali. Então, ele perde esse poder. Conhecimento é poder. Por isso que hoje eu estava gravando uma entrevista e cobrando a renovação do Fundeb e constitucionalização responsável pela educação básica e fundamental desse país. Entendeu? E o governo, o Estado, o país no mundo que quer. A gente pode até distribuir lucros, que a gente está aí com a reforma tributária para distribuir lucros e dividendos. Ver se bota o rico para pagar esses tributos. Mas quem quer distribuir riqueza mesmo da educação pública de qualidade ao seu povo. Então, é isso que a gente tem que cobrar. As pessoas com deficiência, exigir também alguém que acompanhe na sala de aula, entendeu? Existe a lei, mas se a gente não cobrar, não chega lá. Não, senadora, mas o que depender de mim, o que depender do partido, eu tenho certeza, o que depender da senhora, a gente vai sim divulgar essas leis, né, para as pessoas saberem os seus direitos. Pois O é, eu acho direito que a que ela gente tem. eu quero até combinar com você, a gente pegar o que é que existe, que foi promulgado e que a gente precisa dar visibilidade, porque não tem, se você não der, as pessoas não sabem que existe, né? E vamos ficar em Verdade. cima cobrando o meio salário mínimo de renda per capita para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, sim. E para falar nessa questão de benefício, eu não sei se a senhora ficou sabendo, a pessoa que tem uma deficiência alta, caso tetraplégico, né? Ele tem direito a 25% a mais na sua aposentadoria. E foi cortado isso, senadora. Foi, eles cortaram. Eles Não, eu cortaram. sinceramente, não é aqui uma questão de partidarizar, mas sinceramente eu nunca vi, sinceramente eu não sei o que é que esse presidente tem contra as pessoas com deficiência. Você está entendendo? Mas não é, isso é visível. Tudo que a gente bota, a gente derruba o veto e ela ainda segura. Não promulga. O que é meio salário mínimo? Deixa eu dizer aqui para as mães, eu digo as mães, Edberto, porque ainda no mundo inteiro, 60% das crianças que nascem ou adquirem alguma deficiência, o pai sai de casa. É a mãe que toma conta. O que é que me chamou a atenção e que a gente, Romário, Mara Gabriela, a gente se uniu? As mães, eu disse a ela, a mãe me procura e diz, doutora Zenaide, sou eu, um filho com deficiência, tetraplégico, e mais 2 filhos, que o marido saiu. 4, então é um quarto de salário mínimo. Ela disse, meu filho de 16 anos, que não tem deficiência, conseguiu um estágio remunerado e não pôde receber de R$ 400, porque senão, quando somasse com o meu salário mínimo, que dividisse, dava mais de um quarto. Mesmo pelo lado financeiro, você está impedindo toda a família que cresça, porque ele só vai conseguir algum dinheiro se esse dinheiro que ele ganhar, esse recurso, for maior do que o salário mínimo. Quando dividir, não dê mais do que o salário mínimo. Quer dizer, além da mãe, que normalmente, para cuidar do seu filho, faz uma renúncia, né, de cuidar só do filho, os outros filhos não podem conseguir um estágio remunerado, porque senão passa de um quarto de salário mínimo. Isso é uma crueldade, isso é uma falta de sensibilidade, isso é uma indiferença com essas pessoas. E muitas vezes o filho que vai fazer o estágio desiste, né? Para não poder mexer no porque benefício ele não pode, da... se ele receber o estágio, quando somar que dividir pelos 4, dá mais que um quarto de salário mínimo. Ou seja, aquela criança, aquele jovem que podia progredir, só vai conseguir um emprego se o emprego dele superar o salário mínimo que a família recebe. Entendeu? É uma coisa que
Aliás, eu peço a Deus todo dia o que não me torna indiferente é o sofrimento dessas pessoas. Você não pode ser indiferente, você tem que respeitar o ser humano. Aliás, a gente tem que respeitar todas as formas de vida, gente. Todas as formas de vida. Quando se fala em soberania nacional, que eu sou a presidente da comissão, eu digo, olha, a gente, soberania não é só defender os mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, não. Os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não. É defender todas as formas de vida que está sobre os quilômetros, que vivem nesses quilômetros quadrados. E entre eles estão as pessoas com deficiência, que é 1/4 da população que tem algum tipo e que não são deficientes porque escolheram ser, não tem aquela deficiência. Olha, o projeto de lei que a gente aprovou, que eu fui a relatora, que aumentou, que obrigou nos processos seletivos das universidades federais e dos institutos federais, pelo menos no mínimo 5% ser para pessoas com deficiência, é uma coisa tão importante que em 2018, quando eu ainda era deputada, quando a gente aprovou, só o campus central aqui do IF recebeu 50 novas pessoas com deficiência. Eu tive que botar uma emenda para ele fazer uma adaptação. Todos os tipos de deficiência. Então, nós temos que criar leis e cobrar a execução delas. Nós temos que ter esse compromisso com a população brasileira. E outra, gente também tem que construir ponte, né, para as leis que já existem, né, senadora? Essa questão assim, porque é muitas leis e muita falta de acesso. Porque hoje em dia a pessoa com deficiência, ela não tem o acesso à educação, ela não tem acesso ao mercado de trabalho, Por isso que que é a uma gente criou. coisa, Por isso que a gente criou essas né? vagas. Olha, aqui no Rio Grande do Norte, eu tive o orgulho de ser uma das madrinhas do curso primeiro formando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Letras, Libras e Língua Portuguesa. 29 alunos, 19 eram pessoas com deficiência. Olha aí que Me maravilha, né? orgulhou, e esse pessoal, porque as empresas têm muito a dizer que não emprega porque não tem pessoas qualificadas. Então, para a gente ter, nós temos que ter cotas para essas pessoas. Tem que ter cotas, é assim. É algo a se pensar, ter cotas no Congresso, nas Assembleias Legislativas, não é fácil. Estou falando dos 30% de cotas, não. Estou falando de cadeira mesmo. Não, é verdade, isso é verdade. E dando início aqui, eu quero fazer outra pergunta, né? Qual é a opinião da senadora sobre a falta de acessibilidade urbana oferecida às pessoas com deficiência do Brasil? É aquilo que eu estou dizendo, mesmo aquela acessibilidade rampa, como você diz, né, a maioria das cidades tem dificuldade. É aquilo que eu digo. A deficiência não é do cadeirante nesse caso. A deficiência é da sociedade, dos governantes que não respeitam. Porque se onde eu for eu tenho acessibilidade, aquilo não é mais um problema para mim, não é um empecilho. Deixa de ser um cidadão, com cidadania, que tem direito de ir e vir. Na hora que você não oferece essa acessibilidade, você está tirando o direito de ir e vir dessas pessoas. Sim, a acessibilidade ela não é só para pessoas com deficiência, né? Para mulher Sim. grávida, para Não, idoso. idosos. Eu Isso. estou dizendo como um todo, né? Outra pergunta. A senadora acredita que o atual governo é capaz de executar projetos em benefício das pessoas com deficiência durante essa gestão? É difícil. A gente vê ele vetar, a gente derrubar o veto, e ele trazer na mesma legislatura que eu pergunto de novo as pessoas com deficiência, porque já era para estar. Eu estou falando aqui de tudo que eles fazem assim. Entendeu? Tiram as pessoas com deficiência. E cabe ao Congresso a gente cobrar do Congresso Nacional e cobrar dos governantes.
São pessoas que produzem quando querem, entendeu? Quando lhe dão oportunidades de aprender. E tem que dar essas oportunidades. Não é simples. Eu queria dizer algo aqui que me chama a atenção. A pessoa com deficiência hoje já melhorou muito, mas ele é um ser humano que ele já luta desde a hora que nasce, porque se tiver uma deficiência intelectual, ele já luta para a família dele aceitar. É como se ele pedisse socorro. Olha, eu tenho essa dificuldade, por favor, me leve para o especialista me estimular. Ele já tem que convencer na sua casa, o pai e a mãe, que muitas vezes não querem aceitar. Não é tão raro isso. Principalmente quando a deficiência é intelectual. Muitas vezes muda de médico. Melhorou muito isso aí, mas ainda existe isso aí. Estou vendo aqui minha amiga Clarissa Garotinho, que é minha colega deputada. Pense numa mulher que eu respeito demais, altamente preparada, humana, na defesa das minorias. Um abração, Clarice. Vamos levantar a vida do povo com deficiência, viu? Você aí no Rio de Janeiro, eu aqui no Rio Grande do Norte e por todo o Brasil. É verdade. Senadora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância da inclusão, né? O que é inclusão? O quanto que a inclusão é importante para nós, PCD, né? Na questão da educação, na questão do mercado de trabalho, na questão da sociedade, porque, querendo ou não, a maioria da sociedade ela não está preparada para receber a pessoa com deficiência, né? Então a gente acaba excluído. E tem um rapaz aqui que está na live, que é o Luan, ele é da Bahia, né? Ele é cadeirante, é para-atleta, ele vai ser pré-candidato e ele está pedindo para a gente falar sobre a inclusão, né? Então, sobre esse assunto que não é levado tão a sério, né? Olha, Então, eu gostaria de saber. a minha opinião sobre inclusão, incluir é abraçar, é dar cidadania. E aquilo que eu estava falando, Luan, você está fazendo o correto. Vamos para os locais de comando, os locais onde você pode. Inclusão é que o mundo todo está acordando para isso. Incluir as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas a maioria da população, a inclusão social. Os excluídos, como a gente chama, e entre os excluídos estão as pessoas com deficiência, que são mais excluídos do que os excluídos. Porque ele tem dificuldade de uma boa educação, de uma saúde digna para ele, que a gente não tem para a maioria. Entendeu? Aquilo que eu estou dizendo. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de... Quando se tem inclusão, se reduz a violência. Quando vem me falar sobre redução de maioridade penal, essas coisas todas, eu consigo dizer o seguinte: ofereço uma educação de qualidade para todos, em tempo integral para as nossas crianças e jovens, que a violência vai diminuir. É claro que vai diminuir. A gente sabe disso, porque isso é no mundo todo. É através da educação. E as pessoas que têm alguma deficiência, ele precisa de mais atenção ainda, Luan. Você tem que se candidatar e você, quando estiver aí, pode falar que eu quero falar, se for preciso, ajudar. Você, sua cabo eleitoral. Porque nós precisamos de botar mais representantes. Porque quando se está na representação, a gente aprova mais os projetos de lei. E união. Porque eu costumo dizer que, como mulheres, as pessoas com deficiência têm que se unir, porque nós somos minoria. Mas eu costumo dizer no Senado, nós temos 11 senadoras mulheres. 11 senadoras é mais ou menos a segunda ou a terceira bancada. Se a gente se unisse, e as pessoas com deficiência que fazem parte do Congresso Nacional, ou da Assembleia Legislativa, ou das câmaras municipais, mesmo que o número seja pequeno, unido.
pode fazer parte do partido, o partido cobrar. Mas esse assunto aqui me é caro. Partido, me desculpe, mas eu vou estar na defesa dessa inclusão social, inclusão, derrubar barreiras, incluir, abraçar, dar cidadania. É muito bom ouvir isso aí da senhora, porque, querendo ou não, nos fortalece, né? Dá mais vontade da gente buscar, da gente lutar. E eu costumo dizer que a melhor forma de inclusão é a educação. Eu Yeah. acho que com a educação a gente consegue tudo. Então, assim, Educação, isso não é inventar roda, não sei porque o país insiste em não investir. Eu queria lembrar aqui a vocês, chamando a atenção, que o povo brasileiro não dá muita importância, o orçamento. Queria chamar a atenção aqui para o orçamento, por que eu estou chamando a atenção para o orçamento 2000, executado em 2018? Porque foi depois da emenda 95 que congelou os recursos da saúde, da educação por 20 anos. Se olhar, tem menos de 4% para a saúde, menos de 4% para a educação, menos de 0,5% para a segurança pública. Agora, quanto tem para bancos? Com mais de 40% do orçamento da União, do Brasil, é para pagar juros e serviços de uma dívida que nunca permitiram que fosse nem auditada. Então, um país sério não bota mais dinheiro para pagar juros de bancos do que para a educação do seu país. Não pode. E se não se oferecer uma educação pública de qualidade para todos, uma saúde digna e botar o dinheiro só para a banca, eu costumo dizer que os bancos são necessários, mas banqueiro nesse país não tem interesse em emprestar dinheiro à microempresa. Nós estamos agora nesse momento de crise que a gente aprovou uma PEC, aliás, antes da gente aprovar aquela PEC 10, dando toda a autonomia ao Banco Central, o que acontece? Dia 20, o Congresso Nacional autorizou o estado de calamidade pública. Dia 23, o Banco Central já tinha liberado 1,2 trilhão para os bancos, que, teoricamente, esses bancos iam financiar micro e pequenas empresas, que é quem gera emprego e renda. Eu estou falando nisso porque geração de emprego e renda tem tudo a ver com educação também. E até agora eles não emprestaram quase nada. Aí eu digo, por quê? Por que os bancos vão se interessar em emprestar se eles já têm quase 50% do orçamento da sétima economia do mundo? Já recebe esse dinheiro. Então, nós temos que chamar atenção. Temos que priorizar pessoas. Gente. E outra coisa, pessoas que ganham menos. A gente sabe nesse país que quase 70% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. E quem ganha até 2 salários mínimos é quem compra, quem assim que recebe o salário vai no comércio e compra e gira a economia desse país. Compra na padaria, na sorveteria, e nem por isso eles estão financiando, estão deixando nossas micro e pequenas empresas brasileiras, que é quem é responsável por 70% dos empregos desse país, não estão investindo na agricultura familiar, que é quem é responsável pela alimentação que bota na mesa da gente, porque o grande agronegócio é para exportação. Está entendendo? É isso que eu sou médica de formação, mas todo brasileiro tem que olhar esse olhar de economia. Tudo bem, vamos olhar agora como é que vai ser o orçamento. Quanto vai ficar para a educação, quanto para a saúde, quanto para o social. A gente sabe que tem mais de 2 milhões de pessoas numa fila da Previdência para conseguir um novo benefício de prestação continuada, conseguir uma aposentadoria. Não consegue. Então, isso não é questão de eu ser verde, amarelo, azul, número, não. Isso é o povo brasileiro. Quem defende o povo brasileiro defende
uma saúde, porque a gente ouve muito dizer assim, defende a família. Quem defende a família defende um teto para essa família, como Minha Casa Minha Vida. Defende uma educação pública de qualidade para essa família, para educar seus filhos e ter um futuro. Defende uma saúde pública de qualidade para essa família ter acesso. Então, quem não defende isso, não defende família, gente. Não defende família. Quem defende a família brasileira defende isso. Concordo plenamente. Inclusive, nessa questão de verba, né? Surgiu um comentário aí que talvez o Enem não ia acontecer por falta disso, né? Então, assim, igual eu venho me preparando o ano todo para poder prestar o Enem para chegar e não acontecer por falta de verba. Poxa, é complicado, né, senadora? Eles Eu estou tiram da vendo aqui. educação. Deixa eu só licença aqui um minuto. Eu estou vendo aqui Veridiano Lopes pedindo leite de UTI para o Vale do Açu. Aqui o Rio Grande do Norte está numa deficiência, a gente teve um crescimento. Inicialmente, o que eu costumo dizer, se a população não aderir ao isolamento social, fica difícil cobrir todos os leitos de UTI, mas a gente está fazendo um esforço, com certeza eu vou passar aqui, viu, Veridiano Lopes, sobre leite de UTI em Açu. Açu tem o Vale do Açu, é uma região que é uma região até rica, tem água. Agora nós estamos felizes aqui. Você é de onde? É de Berlim. Eu sou do estado de Alagoas, do Então Colo, você é da terra do do Colo. Nordeste. Sou Tudo do doido. A Nordeste, gente do mas, Nordeste é tudo doido por uma chuva. mas eu Entendeu? tô em Então, é Brasília isso já que há eu estou 20 anos. dizendo. Não ouçam, não ouçam quem está contra o distanciamento social. Eu sei que é difícil para aquela pessoa que é um ambulante, que vende e está sem vender, mas é para isso que existe o Estado brasileiro, para dar suporte a essas pessoas com auxílio emergencial até a economia voltar. Que a gente sabe que vai demorar um pouco, porque não adianta dizer que foi só a pandemia. Quando a pandemia chegou, a gente já tinha 13 milhões e meio na extrema pobreza, segundo o IBGE. Então, mas nós temos que dar as mãos e cobrar do governo brasileiro e aprovar leis. Eu quero dizer aqui que o Congresso Nacional, o Senado, é quem está tomando todas as iniciativas, Câmara e Senado, e cobrando do governo, e ele usando o que pode fazer, que é vetar. Nós estamos com a medida provisória 873, o projeto de lei que a gente ampliou o auxílio emergencial para outras categorias de trabalhadores, como marisqueiras, como ambulantes, como o pessoal da cultura. Cultura, que a gente vê outra coisa que esse governo não dá importância, a cultura é a digital de um povo. Sem a cultura você não sabe de onde veio, onde está, nem onde quer chegar. Então, é isso aí. Infelizmente, nós não temos um governo comprometido com as pessoas com deficiência, com nenhuma forma de inclusão. Eles cortaram, você viu que eles estavam querendo tirar recursos do Bolsa Família, tendo aí mais de 1 milhão de pessoas, não sei quantas mil pessoas numa fila, para botar recursos para outro segmento. Mas a gente conseguiu não aprovar isso. Então, temos que estar lá no Senado Federal para defender a população, principalmente os mais carentes e vulneráveis. Assim, senadora, já está perto de acabar a nossa live. Eu quero comunicar para todos que estão assistindo que o nosso partido, o PROS, ele tem uma secretaria voltada para pessoas com deficiência, onde a gente pode estar fazendo essa ponte de projetos, de pessoas para estar levando para o Senado, inclusive eu quero até pedir a permissão para a senhora, da gente poder estar discutindo, para a senhora estar recebendo essas pessoas, né? Porque não só pessoas, não só pessoas do Distrito Federal, né? Inclusive, como o nosso partido agora vai lançar vários pré-candidatos com deficiência, creio eu que quando essa crise passar, essa pandemia passar, eles vão querer vir conhecer, né, o nosso partido. Então, assim,
Depois eu queria mesmo assim conversar com a senhora para a gente estar podendo, levando essas pessoas para estar conversando com a senhora, para estar sugerindo pauta, né? Da gente Claro. se unir mesmo, entendeu? E outra Porque coisa, assim, eu queria lembrar que tem o E-Cidadania, que também tem muitos projetos de lei, porque eu sou da Comissão de Direitos Humanos, uhum, que é o Paulo Paim é o presidente, e a gente pega essa pauta toda, entendeu? E da Comissão de Assistência Social, que é onde fica as pessoas com deficiência. O Senado não tem uma comissão permanente, como a Câmara tem, destinada só às pessoas com deficiência, mas fica numa subcomissão. Estou vendo aqui várias pessoas, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Né? É um prazer conversar com vocês. Embora eu goste muito da coisa presencial, mas isso aqui é como se a gente tivesse dá visibilidade ao que a gente está falando, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com o que já existe de lei e cobrar a execução. Não precisa ter só a lei se não tiver a execução. E quanto mais a gente mostrar para essa população, para o Brasil, que existe de lei aprovada para eles cobrarem, é aquela história. Conhecimento é poder, gente. Quem não quer empoderar as pessoas não educa, não dá conhecimento. Mas nós estamos aqui para dar. E vamos dar visibilidade, viu, Edberg? Com certeza. Verdade. Senadora, só uma pergunta. O porquê de não ter essa comissão no Senado, essa Não, comissão da é pessoa porque é com o seguinte, o deficiência? Senado não pode ter muitas comissões, porque só são 81 senadores. Eu já faço parte bem ou dois, 5. Então, mesmo que queira, não dá tempo, entendeu? Então, a gente se vira assim nos 30. Fora com esse governo, é o maior número de medidas provisórias. A gente tem época que a gente estava com 50 medidas provisórias. E todas as medidas provisórias têm que ter uma comissão mista, formada por senadores e deputados. Para deputado é mais 5, são 503, mas a gente só é 81, não é tão simples. Entendeu? Acho que o motivo é isso. Mas a gente tem uma subcomissão nos direitos humanos, na assistência social, que é Romário. Sou eu, Mara Gabrilli, esse pessoal todo faz parte, entendeu? Uma turma boa que depende das pessoas com deficiência. Uma turma ótima mesmo, né? Então, senadora, assim, eu quero agradecer a todos que participou, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Júlio, que ele é daí do Rio Grande do Norte, que vai ser pré-candidato pelo nosso partido, né? Tá nos acompanhando. Mandar um abraço pro nosso amigo Felipe, que foi através dele que ele sempre brigou, né? O presidente, a gente precisa da Um nossa abraço para Felipe secretaria. também. E para E é um Júlio, cara. diga ele que a gente está fazendo essas lives. O presidente do partido é Jair Calá, está fazendo live do PROS, com todos os candidatos a vereadores, botando um assessor jurídico, uma pessoa que vai falar sobre propaganda, tudo, a gente está reunindo. Aqui eu acho que vai ter uns 13 candidatos a prefeito, na Grande Natal vai ter 3 cidades do PROS. Entendeu? Coisa boa, né? Vamos lá. Aí, agradecer a todos mesmo, pela essa oportunidade, né? Porque assim, é um privilégio, né, senadora? A gente ter essas pessoas assistindo a gente, né? Então, assim, Felipe está muito aqui dizendo obrigado. que Jaime é pedra 90. Ele é demais. É, Presidente aqui. Olha, eu queria agradecer, o prazer foi meu. E por dentro estou sempre à disposição. Nem sempre estou, porque você sabe que depois que a gente está fazendo essas reuniões remotas, tem semana que a gente tem que aprovar a lei por causa da pandemia de segunda a sexta. Amanhã, por exemplo, eu estou falando amanhã eu tenho umas 2. Tenho várias. A cooperação, a gente está falando, é o papel que eu fui chamada, a diplomacia brasileira, a importância da diplomacia brasileira na cooperação internacional em ciência e saúde. Eu vou estar lá nessa banca, nessa live falando com representantes da diplomacia brasileira, com um ex-ministro da Saúde, Padilha,
E eu, como sou infectologista também, e deputada do PROS, e senadora do PROS, estou lá. Amanhã, às 10 horas da manhã. Aí é aquilo que eu digo. Hoje eu tive quantas? Passei o dia todo, fora as gravações para a Câmara, para a rádio. Mas é um prazer. Um prazer muito É, grande, viu? Foi um prazer lhe conhecer e conte comigo, viu? Tá muito certo? obrigado, viu, senadora? Assim, o que a gente puder estar ajudando, no que eu puder estar ajudando a senhora, né? E agora, com esse acesso, né, que nós acabamos de construir, pode ter certeza que a gente vai brigar. E o dia que a senhora precisar de encher aquele cenário de pessoas com deficiência para a gente votar Vamos! projeto, a gente vai, vamos colocar esse Nós povo lá. fizemos, nós enchemos lá com as pessoas e justamente no meu gabinete eu tenho duas pessoas com deficiência aqui. Uma pessoa com deficiência física, outra com pessoa com a deficiência auditiva. Tem um relacionamento muito grande, eu tenho procurado ajudar as APAES, ao Instituto, aqui tem o Instituto dos Cegos do Rio Grande do Norte, que tem mais de 100 anos, a Associação de Pessoas com Deficiência, e não tenho ajudado botando emendas e não tenho ajudado mais, porque eu costumo dizer para o pessoal das APAES que eles têm que. A função da Federação das APAES é orientar na documentação, porque eu tenho o maior prazer, o maior interesse. SUVAG é uma instituição aqui que cuida das pessoas surdas, sem fim lucrativo. Então, eu sempre procuro ajudar, não é só direto prefeitura, abrigo de idosos, quando está com a documentação, também ajudo bastante. Essa questão de Ajuda, associações ajuda, é a fé associações comum. é muito importante, né, senadora? Porque ela acaba ajudando mais do que o município, né? O estado. Então, assim, associações é muito bacana que a senhora tenha esse olhar especial para elas. Então, é muito gratificante. É uma É, coisa. Porque eu fui presidente de associação, eu montei uma associação aqui. E eu vou falar uma coisa para a senhora: a dificuldade é muito grande. A dificuldade é muito grande. eu sei. Então, assim, se não tiver pessoas igual a senhora, e se não tiver uma comunidade que realmente abrace a causa, nossa, Olha, o Rio é Grande do difícil. Norte, onde eu fui secretária de saúde, já que ela foi prefeita, São Gonçalo da Maravilha, tem uma secretaria da pessoa com deficiência. Tá vendo? Coisa Entendeu? boa. Eu acho que no Rio Grande do Norte é um, que eu não sei se tem outro. Porque aí tem uma secretária, dá mais visibilidade, sim. Abraça mais. É uma coisa Então que a gente tem deveria que ter esse ter em todo o olhar. estado, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que isso é como você ter fé com obra. Então, eu costumo dizer que eu sou uma mulher de fé. E fé é aquela fé que me faz insistir, persistir e nunca desistir de lutar por aquilo que eu acredito. Como médico, eu sempre acreditei que a gente pode oferecer uma educação, uma saúde pública de qualidade. Precisa de decisões políticas. Por É isso verdade. que nós, as pessoas com deficiência e seus defensores, têm que entrar na política. É a única maneira de se ajudar as pessoas com deficiência da sua cidade, do seu estado e do seu país. Um É forte verdade. abraço em cada um de vocês. Pena que eu não posso dizer o nome de tudo aqui, mas eu estou já dizendo que eu estou muito feliz por estar participando e acho que quanto mais a gente divulgar as dificuldades das pessoas com deficiência, a dificuldade de inclusão que ainda tem nesse país, esse déficit que o povo, que a sociedade brasileira tem com o quarto da população que tem algum tipo de deficiência, é algo que a gente tem que cobrar e fazer o possível para resolver. É. Então, obrigado a todos os telespectadores. E obrigado, senadora. Abraço, fique com Deus e que Deus continue abençoando a senhora, tá bom? A todos nós, se Deus quiser. Então tá, tchau. Tchau. Diz o que quis dizer. Encerrar.